Você já deve saber que o dia 28 de maio será decisivo para os aposentados. O STF marcou para esse dia o julgamento de um recurso que trata da revisão da vida toda. A própria Rede Globo fez uma matéria sobre o assunto. Vamos expor aqui alguns pontos que foram levantados pela matéria. Mas antes, não se esqueça, se você quer fazer parte deste movimento de pressão ao STF, para que dê uma decisão favorável aos aposentados, comente revisão da vida toda. Contamos com o seu apoio. A possibilidade de o Supremo Tribunal Federal simplesmente encerrar a discussão sobre a revisão da vida toda no próximo dia 28 de maio é real. Se isso acontecer, muitos aposentados perderão o direito antes mesmo que seus processos sejam analisados até o fim. O motivo? Há uma chance concreta de o STF declarar que o tema perdeu o objeto, ou seja, que não há mais nada a ser julgado, já que a tese teria sido derrubada nas ações diretas de inconstitucionalidade número 2110 e 2111. E essa manobra jurídica, se confirmada, pode impedir que aposentados com ações em andamento continuem lutando na justiça, mesmo que tenham contribuído durante décadas com o INSS e mesmo que seus cálculos indiquem valores mais altos a receber, a decisão do STF será tomada no julgamento de um recurso apresentado pelo próprio INSS. O pedido é para que o acórdão, que reconheceu a revisão da vida toda, seja anulado e para que o processo volte ao Superior Tribunal de Justiça. O INSS também pede que o Supremo suspenda os efeitos da decisão favorável aos aposentados, alegando que não há clareza sobre questões como prescrição, decadência e cálculo de atrasados. Esses pontos podem influenciar diretamente o pagamento de valores retroativos. Entre os argumentos usados pelo INSS está a chamada cláusula de reserva de plenário. Segundo a autarquia, o julgamento do STJ teria declarado a inconstitucionalidade de uma norma, sem observar a exigência de que esse tipo de decisão precisa ser tomada pelo colegiado completo do tribunal. No STJ, a decisão foi unânime a favor dos aposentados, mas o argumento do INSS tenta invalidar essa decisão com base em uma possível falha processual. Se o Supremo aceitar essa tese, o caso pode voltar para o STJ, que precisaria julgar novamente a revisão da vida toda, agora pela Corte Especial. Por outro lado, se o STF declarar a perda do objeto do tema 112, tudo pode ser encerrado de vez. Isso significaria que nem os processos favoráveis, nem os contrários continuariam valendo, jogando aposentados e tribunais em uma insegurança jurídica sem precedentes. Essa insegurança já começou a se mostrar. Em abril de 2025, o Supremo fez uma modulação de efeitos que reconheceu o direito apenas de quem já tinha decisão favorável, deixando de fora milhares de pessoas em situações idênticas. 2 segurados com os mesmos direitos históricos de contribuição agora podem ter respostas diferentes da Justiça. Isso é o retrato da insegurança jurídica, decisões conflitantes para situações iguais. O próprio INSS reconheceu, nos embargos que serão julgados, que o STF não se manifestou claramente sobre a decadência, que é o prazo de 10 anos para pedir revisão. Essa omissão pode prejudicar ainda mais quem se aposentou há mais tempo. Para ilustrar o impacto, imagine 2 trabalhadores que contribuíram igualmente antes de julho de 1994. Um deles entrou com ação em 2022 e conseguiu decisão favorável. O outro esperou mais um pouco e teve ação negada por conta da mudança de entendimento. Isso é o que está acontecendo na prática. O mesmo direito sendo reconhecido para um e negado para outro apenas por causa do tempo de julgamento. Além disso, o INSS também pede que os efeitos financeiros da revisão sejam limitados. A intenção é evitar o pagamento de valores retroativos, mesmo que o direito seja reconhecido. O argumento usado é o impacto financeiro e administrativo. A autarquia afirma que o pagamento dos atrasados pode gerar colapso no sistema de atendimento do INSS, mas ao mesmo tempo, muitos desses processos estão parados há anos, justamente por causa de recursos da própria União. Outro ponto polêmico é que o STF julgou nas ações diretas de inconstitucionalidade uma tese que nem sequer havia sido pedida por nenhuma das partes. Nem o INSS, nem a Advocacia Geral da União, nem os partidos políticos que moveram as ações solicitaram que a regra de julho de 1994 fosse aplicada para todos. Mesmo assim, o Supremo declarou que essa regra valeria para todo mundo, o que derrubou a revisão da vida toda sem que esse ponto tivesse sido formalmente pedido. Isso, por si só, já fere o princípio da restrição ao pedido, que diz que o judiciário deve julgar apenas o que foi expressamente solicitado pelas partes. Agora, o próprio INSS exige que o STF se limite ao que foi pedido nos embargos do tema 112. Mas quando teve oportunidade, o tribunal avançou além do que estava em discussão nas ações diretas.
A tentativa de anular o acórdão e retornar o processo ao STJ pode ser uma forma de reabrir a discussão de maneira mais técnica e menos política. Afinal, no STJ, a decisão anterior foi favorável aos aposentados por unanimidade. Se isso acontecer, haverá demora. O processo terá que ser julgado novamente, dessa vez, pela Corte Especial. Mas a demora, nesse caso, pode ser melhor do que o encerramento definitivo da tese. Outra questão é a instabilidade nas decisões de ministros do Supremo. O ministro Cristiano Zanin, por exemplo, chegou a anular decisões de juízes que reconheceram a decadência. Mais tarde, mudou sua posição e passou a votar pelo arquivamento dos processos. Essa oscilação nas decisões dos próprios ministros reforça a falta de segurança jurídica. Muitos aposentados que tinham esperança de receber valores justos agora estão desanimados diante de tanta indefinição. Além disso, há um debate sobre o divisor mínimo de 60% que o INSS tenta incluir nos embargos. Esse ponto, porém, não se aplica à revisão da vida toda e não deve prosperar no julgamento. Também foi pedido que o STF limite os efeitos da decisão, ou seja, que reconheça o direito sem autorizar o pagamento dos atrasados. Isso traria uma vitória parcial que, na prática, impediria o recebimento de valores retroativos. Por fim, o INSS cita princípios constitucionais, como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Mas, curiosamente, esses mesmos princípios são usados por advogados para defender o direito dos aposentados. É possível, então, que o STF, ao analisar os embargos, acabe contradizendo seus próprios fundamentos se aceitar integralmente os pedidos do INSS. O cenário atual é de incerteza. A depender da linha adotada pelo Supremo no próximo dia 28 de maio, a revisão da vida toda pode ser enterrada, pode voltar ao STJ ou pode continuar em uma zona de indefinição por tempo indeterminado. É por isso que muitos especialistas defendem que o julgamento dos embargos ocorra apenas depois de setembro, quando o ministro Edson Fachin assume a presidência da Corte. Isso poderia trazer mais previsibilidade ao processo. No entanto, o atual presidente, ministro Barroso, sinalizou pressa. Desde 2020, o tema se arrasta nos tribunais. Agora, em poucos meses, decisões cruciais estão sendo tomadas em ritmo acelerado. Quem acompanha o caso precisa estar atento. O que for decidido no próximo julgamento pode afetar diretamente milhares de ações judiciais, inclusive de pessoas que ainda aguardam análise de seus direitos. Se o Supremo declarar a perda do objeto, isso pode ser usado como justificativa para encerrar processos em andamento, mesmo aqueles com pareceres favoráveis. Já se decidir julgar os embargos de forma técnica, sem manobras, o STF poderá corrigir distorções e restabelecer um pouco de equilíbrio jurídico. Enquanto isso, a recomendação é clara. Quem tem ação em curso deve acompanhar de perto cada movimentação. E quem ainda não ajuizou o processo precisa de orientação individualizada com base no seu histórico previdenciário. A decisão do Supremo pode não ser o fim do caminho, mas pode mudar completamente o rumo da revisão da vida toda para melhor ou para pior. Se você chegou até aqui com atenção aos detalhes e real interesse em proteger seus direitos, comente, a revisão ainda não acabou. É assim que vamos saber quem realmente quer justiça.